E de repente fala que eles obedeciam ao Senhor de modos irrepreensíveis aos todos os mandamentos e preceitos de Deus. Todos. Eles realmente seguiam à risca a fé deles. E eu fico pensando nesse sacerdote, cumprindo os seus deveres diariamente. E de repente ele é sorteado. Hoje é sua vez, você vai lá entrar e vai servir o incenso e vai apresentar as nossas orações diante do Senhor. E as pessoas enviavam ele para ele entrar lá no Santo dos Santos, né? E eles ficavam lá torcendo, que a glória de Deus não vem consumir esse cara, porque senão, né, como é que vai ser? Ele vai ter que interceder pelos nossos pecados. Ele está intercedendo pelo povo. E de repente nisso aparece um anjo. Zacarias está lá no dia a dia dele, fazendo tudo o que ele sempre fez durante anos. Ele já era o que de idade. Ele e a esposa já tinham idade avançada. Eu não sei, mas com certeza você sabe disso. Eu ia falar outra coisa, mas deixa eu lembrar isso primeiro. Você e eu sabemos que naquele tempo, você não ter filhos, você não gerar descendentes, era algo vergonhoso. É tipo assim, né? Tá todo mundo empregado, ganhando mó bem, e você tá lá comendo aquele pão duro, seco, e tá desempregado, todo mundo contando vantagem. E aí você? Fala, não, mano, eu tô na bênção aí. Tô esperando no Senhor. Mas você sabe que lá dentro você está assim, eu preciso conquistar, eu preciso fazer algo, eu preciso mudar de vida. Né? Então é mais ou menos esse sentimento, todo mundo lá tendo filho, ele vai lá e apresenta o filho dos outros na presença de Deus, e toda hora, Deus, quando é que vai ser minha vez? Deus, a minha esposa, ela já é estéril, ela é velha, não tem como a gente gerar uma descendência. Mas esse cara não perdeu as esperanças. O Zacarias continuava servindo ao Senhor com o mesmo empenho de antes, de quando ele era jovem, por exemplo. Lembra? Ele era da linhagem de Arão, o cara nasceu predestinado para servir no templo. Então, todos os dias ele estava lá, ele estava cumprindo a lei do Senhor, ele amava o Senhor, ele era zeloso, e fala que Deus os considerava justos. Imagina Deus olhar para você, aí os casais, né? Fala, esse é um casal justo aos meus olhos, eu me agrado deles. Eles estão lá obedecendo, sendo irrepreensível em cumprir tudo aquilo que me agrada. E aí, de repente, num dia X que Deus escolheu, aparece um anjo para ele. Vamos fazer um corte e vamos para a história da Maria. O que quero destacar da vida da Maria? Era uma jovem simples, uma jovem que estava preparada para casamento. E as mulheres aqui que já casaram sabem como é que é esse dia, né, de preparar o casamento. Eu não sei se vocês acham que é mais alegre ou mais estressante. Eu acho que talvez está meio ali, né, 50%. Tem aquele estresse de você querer fazer tudo, atender todas as demandas, fazer os seus sonhos acontecerem, ser algo perfeito, o dia perfeito, o vestido, a maquiagem, a comida, as músicas, olha quanta coisa. E o homem vai lá acompanhando só, né, só com MP3 ali, player, mano. Para falar, não, vai lá, faz o que você quer, vai, vamos junto, aí Deus vai abençoar. E a mulher fica lá, querendo resolver tudo e tal. Eu imagino que seja assim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. E de repente, ela está lá preparando as coisas do casamento dela, está prometida para um cara chamado José, e aparece um anjo para ela, com uma mensagem poderosa da parte de Deus. O anjo se aproximou dela e disse, alegra-se, agraciada. Ela estava alegre, ela ia casar, o que a mulher quer? Toda mulher quer casar. E o anjo chegou para ela, alegre-se, você é agraciada. Aí se ela fosse arrogante, ela falou, eu sei, eu vou casar com José, mó bonitão, tá, bom partido. Mas não, ele estava anunciando que o Senhor estava com ela. O que estava passando na cabeça da Maria? Quais será que eram as preocupações que tinham na mente dela? Eu não sei, a Bíblia não registra, mas fala que Maria ficou perturbada com as palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Ela não ignorou o aviso do anjo, a boa notícia que o anjo estava trazendo. Mas ela, como sempre, a Maria sempre guardava as coisas que Deus falava para ela no coração. Em vários momentos, Jesus, estando ali fazendo algo, fala que Maria ficava meditando naquilo que ela viu o Senhor fazer. Então Maria era esse tipo de mulher, ela ficava atenta às coisas de Deus. Mas era uma mulher comum, no dia a dia. Ali, até fala que no 6º mês, né, quando a Isabel estava grávida do 6º mês, enviou um anjo lá para Nazaré. Imagina Deus lá no trono dele, podendo ver todo o universo, toda a galáxia, e falar, ô Gabriel, vem cá, você vai até Nazaré. Vai lá para Nazaré, na cidade da Galileia, lá tem uma mocinha muito legal, e ela vai casar com José, aparece para ela e fala que ela vai ser abençoada, e o meu filho vai ser gerado no ventre dela. Cara, não foi pouca coisa que ele falou para Maria.
Então você vê que eles experimentaram essa presença, esse poder de Deus na rotina. Ela na rotina do casamento, correndo atrás de todos os preparativos, ele ali no serviço do templo, no seu ofício, na sua profissão, e experimentaram aquela visão do anjo. Visão não, o próprio anjo visitando eles. E aí nós tivemos as revelações da parte de Deus. Próximo trecho. O anjo, vou voltar para o Zacarias. Quando Zacarias estava lá oferecendo incenso, de repente apareceu o anjo à direita dele. E aí a história foi a seguinte, o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Para quem conhece João Batista, sabe que esse cara não ia conseguir casar. Primeiro que ele comia gafanhoto, se vestia com as roupas de camelo, né? Imagina, o bichinho era bonito, né? Nem penteava o cabelo. Estava lá no meio do deserto, não tinha desodorante na época, então imagina qual era a situação de João Batista. Mas aos olhos do Senhor, ele ia ser grande. Aí falaram, ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento, e fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá, o quê? Adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Ele anunciou algo para o Zacarias, que Zacarias nem podia sonhar que ia acontecer. Não foi só o anjo visitando o cara, eu tive a visão de um anjo, né? A gente está aqui no culto, de repente aparece um anjo, todo mundo fica, nossa, um anjo. Não, foi muito mais que isso. Ele recebeu uma mensagem, que era uma mensagem muito séria, falando assim, o povo está disperso. Essa mensagem, essa profecia sobre fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, é uma das últimas profecias do Antigo Testamento. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E de repente aparece um anjo para o Zacarias, um cara velho, idoso, que não poderia ter filhos, e fala, a sua mulher vai dar à luz a um bebezinho que vai ser cheio do Espírito Santo antes dele nascer. E esse cara vai preparar o caminho do Senhor. João Batista vai ser aquele que vai colocar o povo de Israel no sentido certo. Ele vai ser grande aos olhos do Senhor. E ele falou, os filhos, ele fala que os filhos são desobedientes, né, e tal, mas vai deixar o caminho preparado para o Senhor. Ou seja, as coisas vão mudar. A promessa é uma promessa de mudança, uma promessa de esperança. Não é simplesmente assim, apareci. Não, eu tenho uma mensagem da parte de Deus. Só que o que aconteceu? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo, mas apesar disso, ele falou, a sua oração foi ouvida. Qual que é a oração dele? Eu sou velha, minha esposa é velha, ela é estéril, mas nós queremos ter um filho. Esperando um filho da parte de Deus. E quando vem o filho, o filho, né? Só não era maior porque ia vir Jesus logo em seguida. Mas é uma promessa muito bonita que Deus deu para esse casal. Detalhe, eles eram pessoas que estavam se preparando para o Senhor. Eles não eram qualquer Zé Mané que estava lá encostado, vivendo no pecado e sofrendo as consequências da escolha do povo de Israel, que se rebelou contra Deus, vivia em idolatria. Não. Eles, no meio daquela situação toda, daquela sociedade já corrompida, resolveram guardar os mandamentos de Deus. E Deus olhou para esse casal e falou, vocês vão gerar João Batista. Deu até o nome, né? Falou, vai nascer um menino e vai se chamar João. Estava garantido. Agora o corte para Maria. A Maria teve a mesma reação que ele. Assim que o anjo apareceu, imagina, ela está lá, tal, toda atarefada, pensando como é que vai ser e tal, e de repente aparece um anjo, ela ficou com medo. Aí o texto fala assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Imagina, ela ficou com medo, agora ela ficou preocupada. Ela falou, meu Deus, então eu vou ter que redobrar os cuidados na minha gravidez, né? Porque se você quer o Filho do Altíssimo, se ele vai garantir que o reino nunca vai ter fim, que ele vai reinar para sempre, e que o trono de Davi vai ser dado para ele, então agora, se as grávidas hoje em dia já se cuidam, né? A Cátia, tal, vários cuidados para não ter problema, né? Na gravidez, na gestação. Imagina a Maria com o Filho de Deus no ventre dela. Outra coisa que a gente pode ver na história da Maria, igual foi na história de Zacarias, Deus conhecia o que estava no coração deles. A Maria não ia casar
pensando assim, não preciso ter filhos. Ela com certeza queria filhos. E ela não esperava que aquela criança fosse ser o filho de Deus. Hoje o pessoal quer ganhar na Mega Sena, né? Você já pensou? Você vai lá e retirar o prêmio de sei lá quantos milhões acumulados? Ela ganhou na Mega Sena. Ela foi lá e foi agraciada por Deus. De todas as mulheres do mundo, no tempo dela, ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Eu te pergunto, vocês que são pais, futuros pais, você nem precisa estar casado, mas você um dia vai ser pai, vai ser mãe. Você confiaria seu filho a qualquer pessoa? Pessoa de qualquer índole, de qualquer caráter? Não. Nunca. Porque uma vez que você deixa uma criança na mão de uma pessoa dessa, você não sabe o efeito que isso vai causar. Os pais gostam de ficar lá, né? As crianças muitas vezes hoje em dia estão até meio achando que são rei, né? O reino delas jamais terá fim e tal. Mas tem 10 milhões de crianças que são assim. Então os pais têm todo um cuidado com as crianças, é certo. É o papel dos pais. Né? Tem que ter uns equilíbrios aí e tal. Eu sei que é difícil, eu não estou lá, eu entendo. Quando eu tiver eu vou saber, mas aqui você vê que ela foi escolhida a dedo por Deus. Não estou dizendo que ela era perfeita, não estou dizendo que ela não tinha pecado, que ela era uma virgem santa, não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ela era uma jovem comum, mas uma jovem que temia o Senhor. Uma jovem que tinha compromisso nos seus relacionamentos, na sua fé. E essa era Maria. E Deus, antes deles orarem, Ele já tinha algo preparado. E eu quero trazer isso para a nossa vida aqui, irmãos. Deus já tem algo preparado para nós. A gente está orando atrás de tantas coisas, a gente muitas vezes gasta tanta energia preocupado e ansioso com algumas coisas, mas Deus já preparou para nós coisas que nós nem podemos pensar. Isso é fé, irmãos. Isso a gente tem que ficar toda hora lembrando, porque a gente esquece rápido. A gente sai, vira as costas, vai embora e... Opa, peraí, qual que era a promessa de Deus mesmo? Deus, o Senhor está falando comigo? Cadê você, Deus? Mas Deus tem planos maiores. Hoje é aniversário do Bruno, né? O Bruno Antonucci, lá, o nosso novo integrante do som. E aí eu lembro que eu estava compartilhando com ele uma mensagem e eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, eu não sei quais são os seus planos, mas os planos de Deus para a sua vida são maiores do que você pode pensar. E eu já recebi a mensagem para mim também. Falei, Alberto, os planos que você tem são ridículos perto dos planos de Deus. E é exatamente isso que a gente vê nessas histórias. Quando a palavra de Deus chegou para esses casais, o José não estava lá, né, mas com certeza ela reportou ao marido. Quando a palavra de Deus chegou, ela promoveu um milagre. Eles creram nessas palavras, tiveram medo, opa, será que vai ser isso mesmo? Mas depois eles pararam e falaram, eu recebo essa palavra do Senhor. A palavra de Deus, as promessas de Deus, elas não podem ser deixadas na gavetinha. As promessas de Deus não podem ser aqueles cartãozinhos lá que o louro vem, bica e tira uma promessa para você. Eu não sei como é que a gente está lidando com a palavra de Deus, mas são promessas que são promessas para a nossa vida. Que se nós olharmos, enxergarmos ali, você vai ver a mão de Deus agindo em teu favor. Então é um resgate da palavra de Deus. E outra coisa, eles falam direto nesse trecho, cheio do Espírito Santo. Zacarias servia cheio do Espírito Santo, João Batista ia nascer cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo ia estar envolvendo a Maria para o nascimento. Meu, o Espírito Santo está aqui. Ele está agindo. A gente não está órfão. Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Primeiro, eu estou indo preparar a morada. E segundo, vai vir o Consolador. Então você vê que Deus, em todo momento, está cercando a gente. No bom sentido. Deus, Ele opera positivamente para o povo. Mas você vê que o povo de Deus também tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Se Zacarias fosse o cara amargurado, quer saber, mano, eu já sou velho, a minha esposa é estéril, eu não aguento mais o sacerdócio, eu fui sorteado de novo para entrar lá, tem que servir esse incenso fedido, não sei o quê. Imagina se o cara fosse assim, vai chutando tudo que é sagrado, vai praticamente tacando as pérolas aos porcos, e a Maria fosse uma jovem revoltada, rebelde, que não quer saber o que os pais querem, não quer saber o que o marido quer, não quer saber nada, quer viver simplesmente no bom e do melhor. Cara, eu tenho certeza, Deus não ia usar essas pessoas. De novo, é obra de Deus na vida de cada um. Mas nós temos consciência, nós temos sim escolhas, nós temos muitas vezes o coração inclinado para fazer a vontade de Deus e escolhemos não fazer. Mas esses casais, eles escolheram seguir o Senhor. E aí nós vemos algumas consequências. Seguido esse trecho, nós podemos andar em duas formas. Ou nós andamos com fé, crendo na palavra de Deus, na promessa de Deus, que foi esse último tópico que eu citei, ou nós vamos andar em incredulidade.
achando que Deus não está agindo, achando que Deus não fala com a gente, achando que Deus é aquele velho com a barba branca, sentado num trono mó longe, que não está nem aí para nós. Ou nós temos a fé na palavra de Deus e falamos, o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Até que tudo se passe, o Senhor está comigo. O Senhor Jesus me acompanha todos os dias da minha vida. Ele me leva para o campo verdejante, Ele me leva para as águas tranquilas, porque a palavra de Deus fala isso. E eu quero experimentar isso. Se for essa atitude, então nós andamos em fé. Se for o contrário, nós estamos incrédulos. E aqui nós vemos que a reação dos dois, mesmo estando os dois com medo, Zacarias e Maria, a reação deles, a mensagem foi diferente. E aí teve consequências, né? Vamos para o próximo trecho? As consequências eu não sei se a resposta de Zacarias. Zacarias ficou com medo, recebeu a mensagem do anjo e perguntou para ele, como posso ter certeza disso? Como posso ter certeza disso? E aí vem os argumentos lógicos, né, humanos. Eu sou velha, minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu, eu sou o Gabriel. E o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. E agora você ficará mudo. Olha que legal o castigo dele. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Talvez você já perdeu a fé na palavra de Deus. Você deixa ela de lado lá. Mas no tempo oportuno, aquela palavra, ela vai gerar algo. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E é a palavra de Deus que sustenta a nossa fé, é a palavra de Deus que sustenta o nosso ânimo, e nós precisamos correr para ela, irmãos. Hoje em dia, muita coisa está sendo pregada sem o uso da palavra de Deus. Eu até me meti em umas polêmicas aí, meio que me arrependi depois. Mas, cara, não tem como. Hoje em dia a gente vê tanto pregador aí da internet falando tanta besteira, que não tem a ver com a palavra de Deus. Sabe? Então, não é questão de julgar a pessoa, expor a pessoa. Mas as coisas que estão sendo pregadas, elas também estão sendo absorvidas por alguns corações. E como é que fica essa geração? O que nós temos ensinado? Ou seja, de que maneira nós estamos preparando o caminho para o Senhor? Ensinando mentira, ensinando besteira, ensinando coisas que não são bíblicas. O caminho vai ser aplanado com base na palavra de Deus. Não tem outro jeito. A nossa vida vai ficar reta com base na palavra de Deus, não tem outro jeito. E aí, no tempo oportuno, essas palavras se cumprem. Engraçado, eles receberam a mensagem, eles viram o anjo, mas tiveram as reações diferentes no primeiro momento. Vamos ver a resposta dela. A Maria teve medo quando o anjo apareceu, próximo trecho. E aí a pergunta da Maria para o anjo foi a seguinte. Pode ir para o próximo trecho, por favor? Próximo. Aí. A pergunta foi o seguinte, como acontecerá isso se sou virgem? Ela tinha uma questão, ela falou, beleza, vai nascer o Filho de Deus, mas como é que isso vai acontecer se eu nem casei ainda com José? Aí o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. E assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ele será santo, ou seja, não vai ter contaminação do pecado. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. E aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme o quê? A tua palavra. Então o anjo a deixou. Ela não ficou muda. Ela não teve que experimentar algo para falar, você não crê na minha palavra? Ela simplesmente falou assim, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Senhor, se é isso que o Senhor disse, amém. Eu recebo, eu vivo, eu quero, eu absorvo. O outro não, o outro já vê assim, não, mas espera aí, eu sou um cara velho, a minha esposa é velha e não sei o quê. Ele falou, quer saber, você vai ficar mudo até o dia que acontecer isso, para você entender que as palavras, ela tem um propósito. Pensei em fazer uma aplicação meio doida aqui. Zacarias não pôde pregar durante todo o tempo de gestação. Ele era o quê? Um sacerdote. Imagina, por exemplo, eu estou pregando todo domingo, né, para o culto português, de repente Deus fala assim, você vai ficar mudo até que isso aconteça e tal, e eu fico, 9 meses, 8 meses mudo. Glória a Deus, né, os caras estão dando aleluia ali, estão brincando. Os caras, yeah. Mas pensa, o ofício do cara é pregar, o ofício do cara é servir, é aconselhar, é preparar o caminho do Senhor, falar para o povo de Israel se converter dos pecados, e ele está mudo. Ele não pregou, por quê? Porque ele não creu na palavra. Agora a Maria falou o quê? Eu sou serva do Senhor, eu estou aqui para te servir, Deus. Se a sua palavra é assim, que se cumpra. E o que o Gabriel falou para ela? Para Deus nada é impossível.
Ela não ficou assim, não, mas espera aí, deixa eu entender. Que nem ele falou, né? Ele argumentou com base na característica dele, no aspecto que ele estava fisicamente, ali, emocionalmente também, talvez. Mas a Maria simplesmente virou e falou assim, como acontecerá isso? Eu sou virgem. Ele explicou. Ela falou, então beleza. Se para Deus nada é impossível, eu sei que vai se cumprir essa palavra. Eu não preciso pensar se, tipo, eu vou ter que fazer um calendáriozinho para esperar o dia. Não, ela simplesmente obedeceu a Deus. E ela recebeu essa palavra do Senhor. E eu vejo que, quando a gente acolhe a palavra de Deus, a gente está muito perto de experimentar um avivamento. E eu me emociono muito quando você ouve história de homens ou mulheres que foram pessoas que se separaram para Deus e viveram, apesar de dificuldades, experimentaram o poder de Deus. Estiveram nos avivamentos. Avivamento não é só ver anjinho para lá e para cá. Aqui não teve avivamento. Eles tiveram medo do anjo. Anos e anos orando, Senhor, faça acontecer isso. Senhor, eu quero isso. E de repente, quando apareceu, eles tiveram medo. Porque a gente não aguenta as coisas sobrenaturais. Mas o avivamento é a gente acolher a palavra de Deus e viver a nova vida que Cristo tem para nós. É um povo que está alerta, é um povo que realmente está preparado para o caminho do Senhor. É um povo que sabe que Jesus vai voltar e vai vir buscar a igreja. E de repente a gente fala, eu acho que eu não tenho nada a ver com esse povo que está esperando Cristo. Eu não tenho nada a ver com o John Wesley, eu não tenho nada a ver com o Lutero, eu não tenho nada a ver com esses caras que dedicaram a vida para o Senhor. O que está errado em mim se é o mesmo Deus? Se é o mesmo Espírito? Se é a mesma palavra? Algo está errado, irmãos. Aí você vai lá e pensa, eu preparei o caminho do Senhor? No meu coração, os terrenos estão aplanados? Ou tem muito vale, Vale e... Como é que é o nome? Vale e montanha, isso aí. Vale e montanha. Cara, às vezes vai ter dia que você vai enfrentar muita montanha, mas não é para você parar na montanha. Porque o lance é aplainar, ou seja, o Senhor está com você. Você enfrenta. Não pela sua força, não pela sua competência. E se vem o vale, você lembra, a profecia de Isaías no deserto, prepara o caminho para o Senhor. Deserto, cara, é você e Deus. Deserto é você passando aquele tempo de dificuldade, é você passando o tempo da escassez, é você passando um tempo onde você não enxerga além daquele horizonte. Então, no deserto, prepare um caminho para o Senhor. No deserto, aplane o caminho. Então, eu vejo que eles fizeram isso. Eles experimentaram o avivamento. A Maria, ela teve muita experiência com Cristo. Zacarias, quando viu o nascimento do seu filho, primeiro que ele destapou a boca, ele voltou a falar, né? Glória a Deus. O cara podia voltar a pregar e falar e tal. E ele experimentou o poder de Deus. A presença de Deus mudou tudo naquelas famílias. Mas lembra, começou na rotina. Começou no dia a dia, nos seus afazeres, nas coisas comuns do lar, da vida mesmo, casamento e tal. E aí, de repente, eles acolheram a palavra de Deus. Sim, talvez o Zacarias foi um pouco incrédulo. Falou, não, isso não é possível. E a Maria entendeu que para Deus tudo é possível. Mas no fim, os dois receberam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Independente do homem. E é aí que nós precisamos nos atentar para a palavra. Então as duas famílias foram preparadas para isso, estavam se preparando para isso e viveram para isso. Viveram para o caminho do Senhor. Então, por isso que eu falei no começo, irmãos, esse é um grande privilégio da igreja. Eu não sei se você tem sede por um avivamento. Eu não sei se você tem na concepção na sua mente que avivamento não é só a gente estar aqui nas quatro paredes berrando, pulando e sair lá e viver a mesma vida. Eu creio que o avivamento é quando a gente fala, nada mais é precioso do que a presença de Jesus. Se eu vou ser promovido, se eu vou ter um aumento salarial, se eu vou ter uma aposentadoria, se eu vou ter um carro novo, se eu vou ter gasolina para amanhã, isso não é importante. O que importa é que eu tenho a presença de Jesus. Isso é um avivamento do povo de Deus. Isso é o caminho já preparado. E a gente fala essas coisas, parece algo tão longe de acontecer. Parece algo tão impossível de acontecer, mas para Deus, irmãos, nada é impossível, amém? Amém? Nem que eu seja um cara de bengala pregando, eu quero ver o avivamento na igreja do Senhor. Espero, se eu não ver também, eu vou estar na glória, melhor ainda. Mas enquanto nós estamos na terra, nós temos que preparar o caminho do Senhor. E a gente perde tempo com tantas coisas. Às vezes até no serviço mesmo religioso, como era o Zacarias lá. De repente, quando acontecem as coisas, o cara fica todo atordoado, aí vem a incredulidade e ele não recebe a palavra.
Mas a especialidade dele era a palavra. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E aí depois, é interessante ressaltar a reação ao cumprimento da promessa, que é o segundo ponto. Agora inverte, em vez de falar primeiro do Zacarias, eu vou falar primeiro da Maria. O primeiro registro em Lucas 1, depois que acontece todas essas coisas, você vai ver que é o cântico de Maria. E aí você fala, até agora falou toda hora começando com Zacarias tal, e de repente mudou para Maria, por quê, né? E eu comecei a pensar, na Bíblia, nada está organizado por acaso. O Lucas, quando ele pesquisou e foi atrás dos acontecimentos históricos, ele queria informar corretamente, acuradamente, como ele fala, para o Teófilo, né? Espera aí, irmãos. Teófilo. Queria falar para o Teófilo, as coisas foram assim. E Lucas era um médico, um cara inteligente, um cara que sabia raciocinar, que era organizado. E ele foi lá e organizou a palavra de Deus dessa forma, inspirado pelo Espírito Santo. Então eu vejo que foi contada a história de Zacarias, foi contada a história de Maria, e na reação você vê que ela é a primeira a louvar o Senhor. Porque ela recebeu a promessa de Deus. Quando a gente recebe a promessa de Deus, quando a gente crê na promessa de Deus, e a gente experimenta pela fé que Deus é real e presente na nossa vida, a nossa atitude é de louvor, é de gratidão, é de adoração. Depois, o Zacarias veio depois, né? E o filho dele nasceu antes. Mas depois ele também fez um cântico, até profetizou. Você vê que o cara ficou mais crente. Então vamos ver a reação ao cumprimento das promessas de Deus pela vida de Maria. Podemos colocar o trecho, obrigado. A Maria, o cântico dela fala o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E de agora em diante, todas as gerações, me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ela está dando testemunho. O Altíssimo, ele fez grandes coisas em meu favor. Ela fez um cântico para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus, mas também para testemunhar o que Deus fez. E ela falava, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. E ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, e derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Aqui ela está falando do governo de Jesus, porque a promessa para ela é que ele ia reinar, o seu reino seria sem fim, seria eterno, e ele se assentaria no trono de Davi. Ela abraçou essa promessa. Ele nem tinha nascido, mas ela falou, eu sei, Deus, que você vai derrubar os governantes do trono, e você vai exaltar os humildes. Encheu-se de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com quem? Abraão. Ela resgata a aliança lá atrás. Ou seja, Deus não falhou na aliança. Deus cumpriu a promessa que ele fez para Abraão. Só que a Maria que estava proclamando isso com a boca dela. Ela estava vendo o poder de Deus ali. O cumprimento das promessas que ele fez lá atrás para os antepassados. Então, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Talvez você já seja da terceira geração de cristão, quarta, talvez alguns quinta, não sei fazer essas contas direito, mas a questão é a seguinte, aquilo que os nossos pais, ou avós, ou bisavós carregaram do Evangelho, vai acontecer, porque é a palavra de Deus. As promessas que foram feitas, elas vão acontecer, porque vieram de Deus. Imagina o povo, mas Deus fez aliança com Abraão, o que tem a ver com Abraão? Nossa, os apóstolos, os caras tão distantes de mim. Lembra, os discípulos, eles ensinavam a doutrina dos apóstolos. Eles viviam recebendo essa doutrina, os ensinamentos que eles tiveram de Jesus. E aqui você vê a mesma coisa, um passado que não foi esquecido por Deus, mas Deus foi fiel à sua aliança. As coisas que a gente faz no passado, elas permanecem para o futuro. Pensa nos votos que você fez no altar, pensa nos compromissos que você assumiu, seja com a igreja, seja com algum trabalho. Essas coisas mostram que lá na frente vai acontecer algo, não vai passar em vão. E Deus lembrou da promessa feita para Abraão. Eu estou falando isso, irmãos, porque a gente perde a esperança na caminhada. Parece que as coisas são só lá atrás. Parece que as coisas são só na antiguidade, só são para os nossos bisavós. Não, é para hoje. Preparar o caminho é para hoje. Viver no caminho é para hoje. E também para os nossos filhos, para os nossos futuros descendentes.
Então, essas palavras de Maria revelam que ela teve uma atitude de louvor e adoração a Deus e proclamou aquilo que Deus fez na vida dela. E aí depois nós vamos ver a reação do Zacarias, né? O Zacarias, quando destapou a boca lá e estava todo mundo presente na casa, ele começou a falar assim, primeiro, Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, próximo trecho. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Conseguiu? Próximo, isso. Pode ir. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, ou seja, os registros bíblicos a respeito das profecias, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar o que? De novo, a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo, o que? Sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, falando para o filho dele, será chamado profeta do Altíssimo. Um é o filho do Altíssimo, outro é o profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Ele profetizou sobre a vida do filho dele e ainda falou da salvação em Cristo. Esse sol que vai brilhar e tal, sol nascente, é Jesus, o sol da justiça. E fala que vai brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Talvez você fale, eu estou bem de saúde. Não, na minha casa tem uma boa iluminação. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando do nosso pecado. O nosso pecado gera morte, nos traz condenação, nos afasta de Deus. E ele fala que Cristo viria para poder nos perdoar dos pecados, liberar o perdão para os nossos pecados e trazer o conhecimento da salvação. Cara, isso aqui é evangelismo, é uma lição de evangelismo. O bebezinho nem nasceu, já sabia evangelizar. Estava cheio do Espírito Santo, estava pronto, só precisava aprender a andar, falar e já ia começar o caminho dele. Eu não sei se vocês lembram, lá nos evangelhos, quando fala de João Batista, fala que ele morava no deserto, comia os gafanhotos, comia mel silvestre. Eu não sei se já parou para pensar, falou, mano, o cara abandonou os pais dele para viver essa vida. Será que não foi uma desonra para os pais? Não. Porque a Bíblia fala que foi para isso que ele foi separado. E outra coisa, o anjo tinha falado, esse filho vai te alegrar muito. Sabe o que alegra um pai? É ver o filho no caminho de Deus. Zacarias não estava nem aí se ele estava no deserto comendo gafanhoto. Ele falou, meu filho está vivendo para Deus. Meu filho é uma profecia viva que está cumprindo a palavra de Deus. E é isso que me alegra. Está faltando sacerdote assim. Está faltando cristão assim. Que quer consagrar o filho para o Senhor. Não para ser um filhinho mimado que vai conquistar o mundo. Ele conquista o mundo, ele perde Deus. Ele perde o reino. Pode ver, a nossa geração é isso. Todo mundo preparando o filho para ser o melhor. O cara tem que ser assim, estudar assim, ganhar assim. O cara nem nasceu, já tem um plano humano para a vida dele. E os pais não perguntam, Senhor, o que esse menino vai ser? Senhor, eu quero consagrar essa criança a Ti. Eu quero que ele siga os Teus caminhos. Eu quero preparar o caminho para que ele ande num caminho plano. Todos os descendentes foram lá e fizeram isso. Por isso que os dois lembraram nos louvores da descendência, desde Abraão. Pensa no povo judeu sofrendo durante séculos, mas existia o remanescente. E o remanescente era o seguinte, vendo todo o povo morrer de fome, de perseguição, sendo perseguido pelos inimigos, mas de repente eles falavam, Senhor, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. As Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Eles estavam em guerra, irmãos. Eles estavam passando fome, mas o povo continuou firme no Senhor. Hoje em dia o crente na América Latina perdeu emprego, já começa a amaldiçoar a Deus. Já começa a falar, esse caminho não é para mim, Deus não serve, Deus não existe. Cara, não é evangelho. E eu vejo que esses cânticos têm muito para ensinar. Dá para fazer uma pregação de cada cântico. São cada palavras escolhidas a dedo, assim, que eles foram lá e falaram da aliança de Deus,
falaram da poderosa mão de Deus, falaram das misericórdias de Deus e falaram do cumprimento da promessa de Deus. Isso é preparar o caminho para o Senhor. Isso é aplainar o caminho e deixar que Deus venha reinar na nossa vida. E ele fala, né, para quê? Para nós servirmos o Senhor sem medo. Tem gente que serve a Deus com medo, não conhece Deus. Vem na igreja todo domingo, dá o dízimo, porque tem medo que Deus faça algo para ele se ele errar, se ele deixar de fazer. E ele fala, em santidade e em justiça servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Santidade e justiça. O povo de Deus que quer preparar o caminho do Senhor, tem que viver buscando a santidade e a justiça do Senhor. E a gente tem que se ajudar nisso, irmãos, porque não é fácil não. Sozinho ninguém consegue. Tanto é que ele falou o quê? Ó, vai vir o filho do Altíssimo, mas já tem o profeta do Altíssimo que vai adiante. Uma diferença de 6 meses ali, né, no ventre, mas ele vinha adiante do Senhor preparando o caminho. E Jesus apareceu quando? 30 anos depois. João Batista ficou lá pregando, ficou sendo fiel, esperando em Deus. Tanto é que teve uma hora que ele falou assim, vem cá, vai lá falar com Jesus, pergunta se é ele mesmo. Porque ele já tinha trabalhado tanto e não tinha visto as coisas. Então você vê, é uma mensagem de esperança, irmãos. É uma mensagem, como eu falei, de privilégio, de servir a Deus. Mas talvez a gente não vá conseguir ver agora as coisas. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela vai se cumprir. E nós precisamos preparar o caminho do Senhor. Primeiro para a nossa vida. Segundo, para uma próxima geração, para os nossos descendentes. E terceiro, para aqueles que não são da igreja. Para aqueles que estão em trevas. Para aqueles que estão vivendo sobre a sombra da morte. Irmãos, vou lembrar vocês, quem morre sem Cristo não vai estar na eternidade com Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos aqueles que preparam o caminho do Senhor, que anunciem as boas novas e fale, há esperança. Você não precisa andar em trevas. A morte não tem mais poder sobre você, por causa de Cristo. Mas se não está em Cristo, o que acontece, irmãos? Aí você fala, não, esse negócio do inferno aí é coisa da era medieval e tal, nós estamos na época pós-iluminista. Cara, esquece, a Bíblia fala do inferno. A gente não pode deixar de pregar sobre o inferno. Ele existe, ele é real. E nós estávamos destinados para ele. Só que Cristo nos resgatou. Essa promessa que foi cumprida nesse tempo todo, o envio do Messias, o envio daquele que preparava o caminho do Senhor, era para nos livrar dessas trevas. Era para nos livrar dessa morte eterna. Para nos colocar o quê? Guiar os nossos pés no caminho da paz. Sabe, preparar o caminho. Que caminho? O caminho da paz, irmãos. Boas novas, o Evangelho. É uma mensagem de paz. Não é ho, Feliz Natal. Não, Evangelho. Vamos compartilhar o Evangelho, irmãos. Vamos fazer um esforço para preparar o caminho para o Senhor. Lógico, dependendo dEle. Não achando que nós somos bons o suficientes. Mas Ele quer que nós andemos em santidade, em justiça todos os dias da nossa vida, servindo Ele sem medo. Então esse é o privilégio e a responsabilidade que nós como igreja temos diante do Senhor. Amém? Vamos ter um tempinho de oração para concluir esse culto. Nós vamos encerrar daqui a pouco o culto, depois dessa oração, e eu gostaria de dar alguns avisos. Aí, rapidinho, todos fiquem aí para ter atenção, são algumas mensagens importantes, e aí agora vai vir as férias, então eu sei que vai ter uma dispersão aí, mas que todos possam aproveitar esse tempo, né? Mas são mensagens importantes, então, depois da oração, permaneça no seu lugar e a gente vai falar rapidinho. Mas nesse tempo agora, se coloque diante do Senhor e conversa com Ele. Eu não sei o que Ele falou para você hoje à tarde. Talvez falou assim, volte a preparar o caminho do Senhor. Volte a cultivar o teu coração de acordo com a palavra de Deus. Volte a buscar esse avivamento. Volte a buscar minha presença. Volte a buscar o servir sem medo, o servir em santidade, em justiça. Porque nós estamos servindo a Deus, irmãos. Não servimos a homens. Nós servimos ao Senhor.
Senhor, nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, Deus. Promover a salvação entre os nossos familiares, no nosso local de trabalho, com pessoas que nós amamos e temos orado por muito tempo, que ainda não, parece que não mudaram o coração, Senhor. Nós queremos declarar a Tua palavra, dizendo que o Senhor é um Deus do impossível, dizendo que o Senhor, para o Senhor nada é difícil demais, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder. E nós também, Senhor, entendemos que é no nosso dia a dia, na nossa rotina, que nós estamos preparando o caminho para o Senhor. Tanto a sua volta, Deus, quanto os corações que podem receber a Ti. Então, nesse momento, Senhor, se for para orar sobre algo, eu gostaria de orar sobre isso. Para nós termos sabedoria de preparar esse caminho. Para que a gente entenda que é um privilégio, nós somos chamados por Ti, para Te servir em santidade e justiça, Senhor. Para viver no Teu lado, para viver íntimo do Senhor, para viver cheio de amor pela Tua obra, Senhor, pelas almas. E talvez na caminhada a gente se confundiu um pouco, Senhor, e começou a priorizar outras coisas. Talvez, Senhor, nós começamos a olhar mais para nós mesmos, para as nossas necessidades, para as nossas faltas, para aquilo que nós não temos ainda, que são até de direito nosso, Senhor. Ou achamos que é de direito nosso. E de repente nós nos perdemos nesse caminho, Senhor. Nós paramos no vale, ficamos prostrados, ou então desistimos de subir a montanha e ultrapassar ela. Eu não sei, Deus, cada vida aqui tem uma caminhada com o Senhor. Mas eu sei que a Tua palavra fala para preparar esse caminho. E eu sei, Deus, que o Senhor se agrada de ajustar o nosso coração à Tua vontade, Deus. Eu sei, Deus, que nós somos todos os dias, Senhor, incomodados pelo inimigo que não nos deixa em paz, Senhor. Por mais que muitos aqui não enxerguem isso, o pecado, Senhor, ele está toda hora, Senhor, também nos cercando, querendo nos afastar de Ti, Deus. Nós temos uma luta interna, Senhor, de querer fazer o bem, mas de repente nós fazemos o mal. Mas as Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada dia. Todos os dias elas estão disponíveis para aquele que tem o coração quebrantado, para aquele que realmente quer buscar a Tua presença, Senhor. Então, Deus, nós não queremos ficar indiferentes a essa mensagem. Aquele que vai preparar o caminho do Senhor não foi só João Batista, Senhor, somos nós que estamos aqui. Isso é um privilégio, mas também é uma responsabilidade, Senhor. E eu quero convocar, Senhor, nesse momento, um tempo de arrependimento, Senhor, pelas faltas com o Senhor. Não querendo, Senhor, simplesmente parecer que nós estamos aqui lamuriando. Não, nós não estamos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, corando de vergonha por conta do nosso pecado, por conta, Senhor, da nossa limitação de enxergar o Senhor na nossa vida, pela nossa incredulidade, Senhor. Mas nós pedimos que o Espírito Santo venha nos renovar. Ele venha trazer esse senso da urgência do Evangelho, primeiramente para a nossa vida, Senhor, para o nosso andar diário, e depois para aqueles que estão perdidos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Não há outro, Senhor, a quem nós possamos recorrer. É só o Senhor que morreu por nós na cruz. Foi só o Senhor que pagou esse alto preço. É só o Senhor que tem o direito sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre todos os poderes. O Senhor é aquele que governa, que reina eternamente, que domina sobre tudo e sobre todos. E nós ainda temos ousadia de nos rebelarmos contra Ti, Senhor. Traz perdão, Senhor, sobre o pecado da rebeldia, Senhor. Porque quando no nosso coração há rebeldia, Senhor, nós paramos de ouvir a Tua voz, Senhor. Quando nós nos rebelamos contra Ti, Senhor, nós paramos de experimentar a Tua presença, Deus. E de repente nós nos encontramos apáticos, tão longe da Tua verdade, Senhor. Tão longe de experimentar o Teu amor que é vivo, é real, Senhor. Um amor que transforma a nossa vida, um amor que dá sentido para nós vivermos. Não mais atrás de prazeres momentâneos, não mais atrás, Senhor, de coisas que um dia vão embora, Senhor.
mas atrás da tua presença que é eterna, Senhor Jesus. Nós vivemos aqui na terra, Senhor, sendo preparados para o céu, sendo preparados para a eternidade, Senhor. E o que cada um aqui vai apresentar diante de Ti, Senhor Jesus? O que cada um de nós tem para apresentar diante do Senhor, Deus? Se nós enterramos, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, eu peço, Deus, pela Tua misericórdia, que a gente possa desenterrar e possa colocar esse negócio para funcionar, Deus. Para multiplicar, para abençoar vidas, para, Senhor Jesus, alcançar pessoas, para abençoar os irmãos, para edificar a Tua igreja, Senhor. Traz à tona, Senhor, tudo que o Senhor tem, todos os propósitos, todos os sonhos, Senhor. Para cada irmão aqui, para cada família, para cada lar, Senhor. Misericórdia, Senhor, pela nossa arrogância, pela nossa altivez, pelo nosso orgulho. Misericórdia, Senhor. Eu creio, Deus, que nessa tarde o Senhor está, sim, nivelando os vales e as montanhas. O Senhor está tirando, Senhor Jesus, aqueles obstáculos que nos atrapalham tanto nessa caminhada, Deus. Porque para o Senhor nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. E para aquele que crê também, Senhor Jesus. Então ora para que o Teu povo aqui, Senhor, seja um povo cheio de fé. Um povo, Senhor, que tem alegria em Te servir. Um povo, Senhor, que vem cheio de expectativa, cheio de graça, transbordando de alegria em poder Te louvar e Te adorar, Senhor. Não só no culto, mas todos os dias, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, aonde nós estivermos, Senhor. Faz essa transformação em nós, Senhor. É esse o avivamento que nós queremos. Que traga vida para a Tua igreja. Que traga, Senhor, um sentido novo. Que traga, Senhor, uma esperança renovada, Senhor Jesus. Não podemos mais perder tempo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a sair desse lugar, dessa prisão. Porque o Senhor é um Deus que dá liberdade, Senhor. O Senhor dá vista ao cego, o Senhor levanta aquele que é coxo, o Senhor traz de novo a audição para aquele que está surdo, Senhor. E nessa tarde nós queremos orar, Senhor, para que o Espírito Santo faça esse milagre em cada um de nós, em cada coração aqui, Senhor. Porque nós Te amamos e nós somos o Teu povo, Senhor. E nós queremos Te servir com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Para a honra e glória do Teu nome somente, Senhor. Como eu disse no começo, nós não estamos aqui para servir a homens. Nós estamos aqui, Senhor, para Te servir, para Te adorar, para andar junto com o Senhor. E por isso isso faz parte de preparar o caminho para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor ouviu cada oração que foi feita aqui, Senhor. Talvez hoje aconteça como foi naquele dia com Zacarias. A oração foi ouvida, mesmo que ele não tenha se atentado a isso. Eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. E por isso nós queremos entregar cada pedido que foi feito aqui. Os pedidos mais secretos que foram feitos aqui nessa tarde, Senhor. Queremos entregar diante do Teu altar. Sabendo que o Senhor considera o clamor daquele que é justo. E nós somos justos por causa de Cristo, não por nós mesmos. Obrigado, Jesus. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Deus. E nos ajuda a preparar o caminho para a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós temos aí uma incumbência para essa época de final de ano, né? Levar a mensagem, levar o Evangelho, levar essa mensagem de esperança, de poder da palavra de Deus, da ação de Deus. E eu creio que aos pouquinhos nós vamos sendo transformados, amém? Alguns aos trancos e barrancos, que nem eu. Alguns vão caminhando mais rápido por esse caminho, porque entenderam de primeiro o que Deus quer. Mas nós vamos juntos e, com certeza, vamos experimentar a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? Estamos atônitos, a gente acabou de ver um anjo. Brincadeira. Vamos aos avisos. Tem um aviso importante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vou abrir para a igreja inteira. Eu ia reunir os líderes depois do culto, mas eu acho que é válido para todo mundo.
porque o fim mesmo era para todos, né, não só para os líderes. E é sobre um aplicativo, eu não sei se é o primeiro... Ah, tá, beleza. Nós estamos no 40 dias de jejum e oração, e parece que o pastor descobriu que no aplicativo da Bíblia, esse aí, todos conhecem, né? Aquele que costuma travar o celular, estou brincando. Ele tem vários planos de leitura, e lá tem um plano de jejum de 21 dias. E nós gostaríamos de propor para a igreja adicionar esse plano de leitura para ajudar no nosso tempo de jejum de 40 dias. Não é 40 dias mais 21, não. Dentro dos 40, fazer esses 21 dias. Porque cada dia ele manda você ler um trecho. E você lê o trecho, medita, e é isso que nós queremos fazer com a igreja toda. A ideia que eu compartilho com a liderança é que, por exemplo, amanhã é segunda-feira, nós vamos começar esse dia de jejum com base no aplicativo. Vamos ter um direcionamento, eu não sei, vamos supor que seja o texto de Daniel. Então eu vou gravar um vídeo, olha que legal. Vai ser um vídeo curto, não precisa ficar 2 horas falando, pregando lá, né? Todo empolgado. Um vídeo curto, lendo o texto bíblico na íntegra, compartilhando o que Deus falou com você naquele devocional e fazendo uma oração no final para os irmãos acompanharem. E aí esse vídeo pode ser filmado do celular mesmo, não precisa ter mega produção. Qualquer coisa o Elias está cobrando aí um precinho, né? Só camarada. Mas você vai lá e posta no Facebook, e aí um próximo no dia seguinte vai fazer a mesma coisa. E aí por que eu estou abrindo para a igreja? Porque talvez você tenha interesse. Fala, eu quero um dia gravar um devocional e deixar no Facebook. Ou então você é um cara que é meio tímido, não quer se expor tanto. Eu sei que você vai estar orando, eu sei que você vai fazer o jejum, mas você não precisa fazer o vídeo. Mas quem quer fazer esse vídeo, eu espero que tenham pelo menos 21 pessoas, ou 20, né, porque eu já estou dentro. Então, que vocês me procurem para a gente fazer uma organização, ou pelo menos combinar como é que isso vai ser feito para não morrer no meio do caminho. Porque faz parte dos 40 dias de jejum. É mais para dar uma... como é que fala? Para o pessoal entender que é um movimento do corpo todo. Não é só um cara orando, não é só você fazendo jejum isolado na tua casa, mas que Deus, nesse tempo, Ele tem falado com cada um. E nós podemos ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus nos falou. Teve uma dinâmica parecida lá no Cancion. Eu não lembro qual foi a proposta, mas o Henrique falou que era para cada um fazer um devocional, né? E eu lembro que eram muito edificantes as mensagens. De repente você via lá o Enoque filmando ali, falando, tá? De repente ali, com o Niel. E você fala, nossa, eu nunca vi o cara compartilhar isso, né? E é legal ouvir do meu irmão isso que Deus tem falado com ele. Eu creio que vai ser edificante. Vocês creem também, irmãos? Amém? Então, eu preciso de 20 valentes de Gideão aí para poder assumir essa incumbência. Se você está atolado de serviço agora, pode ser o último, o penúltimo, não tem importância, a ordem não importa. Mas seria legal que nós conseguíssemos ter essas pessoas para poder abençoar a igreja nesse tempo de jejum e oração. Detalhe, lembre-se que tem pessoas no grupo da Pão, no Facebook, que não sabem fazer jejum, não sabem fazer devocional. Pode ser uma oportunidade de elas aprenderem. Nós já estamos preparando o caminho do Senhor na prática aí, amém? Então, todos entenderam o recado? Sim? Quem não entendeu, por favor, pergunta, porque tem que ser prática a nossa comunicação, tem que ser efetiva. E aí, se todo mundo entendeu, eu vou para o próximo aviso. Beleza? Amém, glória a Deus. Só lembrando, semana que vem tem o culto unificado de Natal, às 4h30. Quem for viajar, vai com Deus, vai na paz do Senhor. Preparem o caminho onde você estiver, leve o Evangelho, viva Cristo, né, e tenha um Natal abençoado com aqueles que você vai passar. E aqueles que estiverem aqui, nós vamos ter um tempo junto, vai ser muito bom também. Ah, tá, esse é o próximo aviso. Esse aí, ó, retiro de carnaval. Por que nós estamos falando novamente do retiro de carnaval? Porque hoje é o último dia para acertar os valores, tá? Vocês procurem a maga não vai ficar correndo atrás de você, então vá até ela, dá o seu nome, acerta o valor que tem que acertar, e qualquer dúvida, pode nos procurar, eu, a Anaquan, ou o pastor, ou até mesmo a maga, de repente ela traz a dúvida se ela não souber, mas é para a gente acertar hoje, porque nós precisamos da entrada no hotel já está valendo, tá? Então, não é por pressão assim gratuita, é porque realmente nós precisamos dar uma entrada para garantir que nós vamos estar no Rio de Janeiro em 2017. Eu não sei se tem mais um recado, eu não lembro. Então, beleza, é isso, gente. O último recado. Hoje a célula do Eliseu, com muito amor e carinho, preparou ali os comes e bebes para após o culto, para ajudar a arrecadar fundos, né, para o retiro. E, olha, se eu fosse você, eu corria porque os docinhos lá estão limitados, né, mas vai ser muito bom. Aconteceu alguma coisa aí? O Eliseu foi embora, é isso? Estou brincando.
Tá bom, então. Então, Deus abençoe a todos. Se você quer fazer o devocional, por favor, vem aqui na frente, a gente vai fazer uma agenda rapidinha. Se você não quer ou está na dúvida, por favor, sinalize isso em algum grupo, para o seu líder de célula, para mim, para a Naquan, qualquer pessoa, para falar, eu quero, mas ainda não sei direito como é que é. Então tá, então a gente esclarece. Mas não deixe de se posicionar e vamos tentar fazer esse negócio acontecer, porque eu creio que vai ser bênção e de repente vira até um hábito nosso, amém? Então Deus abençoe a todos e até o Natal.